Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClass, sejam bem-vindos a mais uma live, hoje domingo, dia 19 de abril, e vamos receber o zagueiro Léo do Cruzeiro Esporte Clube. Vamos abordar aí aspectos táticos do futebol, as funções do zagueiro, falar um pouco também sobre liderança. Assim que o Léo entrar em contato conosco, a gente vai colocar ele na linha. Todos sejam muito bem-vindos a essa live mais do que especial hoje com o zagueiro Léo, para abordar diversas pautas importantes aí do futebol. Assim que ele enviar esse contato, a gente coloca ele na linha junto conosco. É o FuteClass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Assim que o Léo enviar essa solicitação, a gente coloca ele em contato conosco. Hoje a pauta vai ser muito interessante para você. Ontem a gente recebeu o presidente do Instituto de Direito Desportivo da Bahia, Milton Jordão. Amanhã tem o presidente da Universidade do Futebol, João Paulo Medina. Na terça-feira tem o atleta do esporte, William Farias. Tem uma semana agitada aí de lives. Assim que o Léo fizer essa solicitação, a gente vai colocar ele ao vivo aqui conosco do FuteClass. Enquanto vocês vão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Parece que o Léo já está online aqui. Boa tarde, meu amigo Léo. Fala aí, Caião, tudo bem? Tudo na paz? Tudo bem? Me escuta bem? Tudo tranquilo, né? Tô te escutando legal, tudo beleza. Deixa eu Bacana. ajeitar aqui o fone aqui. E aí, Pessoal que tranquilo? estiver aí na Tudo live, beleza? tranquilo. Pessoal que estiver aí na live, pode avisando a gente se o som tá legal, se a imagem tá legal. Léo, quero te agradecer profundamente por ter aceito esse convite, esse tempo de Pô, reflexão, né? Esse tempo prazerão. difícil, mas que a gente aproveita um pouco para falar sobre futebol, para estudar futebol, falar sobre tática, liderança, gestão. Você ontem fez uma ação social muito legal. Então, obrigado por estar cedendo esse tempo e sempre atencioso com a gente aqui do FuteClass. Tamo junto, irmão. Domingão de quarentena ainda. Diferente demais, né? Mas muito bom. Diferente. O Andrezão aí Hoje, tá com a gente. Você conhece o André? Andrezão, André Soares. Não sei se você conhece ele, advogado. sim, sim, Tá aí nos sei sim. acompanhando aí. Eu vi aqui o comentário dele. Parceirão nosso aí, gente boa, o Ivo, sensacional, os caras aí, bacana demais. Bacana. Ô, Léo, então vamos lá. Hoje não tem futebol, mas nós vamos falar muito sobre futebol. A gente preparou uma pauta com carinho aqui. Hoje, Léo, se faz muito importante a tendência de um jogo apoiado, desde a iniciação da construção da jogada, né, na zona de iniciação, no primeiro terço do campo, que a gente chama. E os zagueiros têm uma função importante, né? A bola passa muito a condução do início da jogada. Como que você avalia essa função de zagueiro construtor, a importância dele ter uma qualidade de achar a linha de passe, e também como você trabalha, treina isso e às vezes orienta os zagueiros mais jovens que você trabalha? Hoje é uma coisa que a gente vem treinando bastante, né? Desde uns tempos para cá, desde 5 anos para cá, vem se falando muito disso. Cinco não, mais 8 anos. Né? Hoje na Europa se usa muito, onde a bola passa muito nos pés do zagueiro. Hoje o início da jogada, mesmo sendo ela defensivamente ou até mesmo na parte ofensiva, nós somos os zagueiros hoje é que tem mais liberdade, vamos dizer assim, na questão da criação, né? Às vezes o volante está marcado, às vezes os meias estão marcados. E os zagueiros têm um pouco dessa liberdade, entre aspas, né, de poder estar iniciando a jogada. É algo que a gente vem se aperfeiçoando bastante, é algo que a gente vem estimulando bastante, os treinadores também estão estimulando isso bastante. Mas tem algumas precauções assim que é necessário se fazer, né? A questão de você iniciar uma jogada, mas bem posicionada, né? Até porque a sua primeira função é defender, né? Se caso ocasiona o gol, né, do adversário, quer dizer que você é o responsável pela defesa, mas que essa iniciação da jogada ela tem que ser bem posicionada, uma questão de posicionamento, de bastante treinamento, né? É uma coisa que a gente estimula também, não, os jovens também, né? Porque às vezes o jovem ele até foi ensinado e treinado a fazer essa questão, né, desde a base, mas que o profissional, a responsabilidade é muito grande, né? O compromisso
de ter um posicionamento também em campo é muito grande também, né? Isso que a gente estimula, mesmo na criação, na iniciação da jogada, a gente tem que ter um excelente bom posicionamento, até mesmo porque pode dar errado. Você dá um passe no meia, o meia perde a bola, o volante perde a bola, até mesmo o lateral perde a bola. Você tem que estar bem posicionado pro contra-ataque, né? Interessante. Ô, Léo, hoje é muito utilizado a saída de três, né? Também chamada de saída lavoupiana. Basicamente é quando um volante encaixa entre os zagueiros, ou então encaixa até na função do lateral. E ela tem uma razão de ser, né? Quando você sai com três, a tendência é que o adversário avance só dois para marcar essa linha. Então você tem um campo para preencher, para seguir, né? Romper em termos de comprimento mesmo, sem ter necessidade de tantos passes. De outra razão de ser é você criar superioridade no meio, com dois laterais sendo avançados. Você acha que às vezes os times brasileiros adotam esse tipo de jogada sem ter consciência da real função dela e a importância do zagueiro também ter um bom passe aí, né? Porque não adianta nada você chegar até o meio, preencher todo o campo e em sequência quebrar a bola de qualquer jeito. Aonde muitos treinadores, né, eles treinam essas jogadas dos laterais apoiados, até mesmo em função do preenchimento no meio, né, de preencher o campo ofensivo, dá um jogo apoiado, né, na parte ofensiva do campo, né, mas é uma questão de que tem que ser algo muito treinado, né, ensaiado, até mesmo porque tem um reverso. Muitos treinadores já treinam também, mesmo tendo um jogo apoiado com os dois laterais adiante, tem que se ter o jogo apoiado, o jogo, a atividade de pós-perda, né? Mesmo que o jogo esteja muito ofensivo, com os dois laterais apoiando ao mesmo tempo, os da beirada entrando pelo meio e os volantes dando esse suporte pelo meio, é uma questão que da pós-perda tem que ser muito importante. Eu falando na visão de zagueiro, né? Um jogo ofensivo, extremamente ofensivo, com apoio de três, mas que o jogo apoiado, o jogo da pós-perda, estou confundindo o nome, mas o jogo da pós-perda, quando você perde a bola, tem que ter um preenchimento muito rápido, né, para que a gente possa recuperar a bola e também não dê o espaço lá atrás, porque são armadilhas, às vezes, que os adversários preparam com a gente, né, mas que hoje tem se trabalhado muito isso, né, de um jogo apoiado com os dois laterais ao mesmo tempo, para dar um suporte é, e uma soma, né, de vários jogadores no campo ofensivo, né? Isso dá um jogo bastante ofensivo, bastante propondo bastante o jogo, mas que é importante ter também o resguardo disso tudo. Interessante. Ô, Léo, você falou aí da questão da pressão pós-perda, né? Hoje, outros dois conceitos muito importantes que a gente tem é da bola coberta e bola descoberta, né? A bola coberta, Uhum. basicamente, é quando tem quando o adversário inicia a jogada, ele está sem linha de passe, e isso pode acontecer tanto no primeiro combate, tanto na sequência ali, né? Quanto mais cobertura tiver, mais coberta a bola vai estar. Como que varia o seu posicionamento em decorrência disso? Você observa jogo na primeira linha, é isso? Hoje em dia, as pessoas estão usando essas linguagens, né? Mas, linguagem de pós-perda, linguagem de transição rápida, né? Isso aí tá mudando bastante durante os anos, né? Eu sou um cara um pouco da geração passada, peguei várias gerações, hoje em dia tem se melhorado e tem feito essa linguagem no futebol de hoje, né? A questão da bola descoberta e coberta, ela é essencial hoje para a linha defensiva, né? A linha de quatro defensiva, que quando a bola está descoberta, o meia adversário, ou seja ele qual for, o jogador adversário tem toda a visão e tem a tranquilidade de dominar, levantar a cabeça e pensar na jogada. É uma questão de você já posicionar o corpo, de você reduzir um pouco, não permanecer com a linha alta, porque provavelmente você vai tomar. O adversário vai fazer uma infiltração também, né? E a questão da bola coberta, né? O cara da bola, que mantém a posse de bola, ele está sendo pressionado, então ele não tem tanta visão do jogo, então você pode, com cuidado, com zelo, de poder adiantar a linha de quatro para que a marcação possa ser uma marcação curta e o time permanecer compacto, né? Por isso que a questão de marcação, a gente comenta muito que a marcação não só são dos zagueiros, né? Não é somente os zagueiros
que tem essa responsabilidade de marcar ou de defender, ou várias coisas do tipo, né? O time hoje o futebol exige com que a equipe toda marque, né? A equipe toda se defenda, tanto que as questões dos meias, né? Dos pontas, dos meias e também do atacante, é essa questão de ajudar na marcação, de não dar tranquilidade para que o adversário não tenha total visão do jogo, ou fazer bolas infiltradas. Por isso que a questão de marcação, de iniciar no ataque, ela é primordial, né? O atacante hoje, os atacantes, os pontas, hoje são os caras que efetivamente são um dos mais importantes na marcação de um time, né? Às vezes você pensa que a linha de quatro, claro, a linha de quatro é importantíssima, É. mas que os meias e os pontas são essenciais na marcação de uma equipe. Léo, você colocou aí a questão da linha de quatro, que às vezes joga muito alta, né? E hoje, com os times tentando fazer essa compactação ofensiva, realmente ela joga quase na linha do meio de campo. E para isso funcionar, também tem que ter um balanço defensivo, né? O famoso atacar marcando, né? E aí pode variar de clube de ideia de treinador para ideia, né? Se vai fazer uma pressão pós-perda, se vai tentar recuperar de forma mais rápida. O quão importante é o zagueiro ser rápido hoje? Porque se essa pressão pós-perda não funcionar, essa bola vai chegar nas costas da linha de quatro muito rápido, né? Hoje em dia, assim, tem uma essência legal de velocidade, né, de ser rápido, mas que se o jogador ele tiver um posicionamento muito bom, se ele tiver um posicionamento excelente, não adianta somente ser rápido, né? Uhum. Porque o jogador talvez ele consegue antever muitas jogadas, ele consegue antever alguns lançamentos, ou até mesmo o enquadramento do corpo, ele define muita coisa, né? Claro que tem treinadores, perfis e perfis de treinadores que exigem, né, que a linha esteja mais alta, outros que estejam na intermediária, depende muito. E também depende muito da questão do adversário, né? Se o adversário está sendo Uhum. pressionado ou não, porque não adianta nada a linha de quatro estar alta se o adversário tem toda a liberdade para enfiar uma bola ou tá posicionando uma bola com infiltração. Então é uma questão que varia bastante, mas que o zagueiro em si, o importante e crucial é ele ter essa leitura e um bom posicionamento para que ele não venha ser surpreendido. Mesmo tendo uma linha alta, é, o zagueiro que talvez tenha uma leitura muito boa, ele não é pego de surpresa, né? Legal. Ô, Léo, eu tava vendo uma entrevista bem antiga do Mano Menezes, ele ainda estava no Corinthians, e ele Eu tava vou te falando dar, que. ô Caio, só acrescentando um exemplo, até mesmo do Piquet, né? O Piquet do Barcelona, ele Ah, não é um tá. cara extremamente rápido, né? Mas é um cara que se posiciona muito bem, que tem uma passada larga, que tem uma linha alta também com o Barcelona, mas só que eles têm um treinamento de pós-perda muito É. grande. E o Piquet tem um cara que tem uma leitura de jogo, um posicionamento sensacional, né, no campo, que quase nunca é pego de surpresa, né? Até mesmo o Titi já é um cara mais rápido e consegue sobrepor, mas que o Piquet já tem uma leitura muito exato assim na jogada que raramente ele é pego de surpresa. Um outro jogador também era o Puyol, né? Que era um cara que extremamente não era tão rápido, mas que tinha uma leitura muito grande do jogo. O Barcelona ele tem uma vantagem, porque como a pressão pós-perda é tão boa, muitas vezes o Barcelona não entra em organização defensiva, porque já consegue retomar a bola na transição, né? Isso é Lá bem na frente. interessante. Aham, exatamente. É. Ô, Léo, eu tava vendo uma entrevista antiga do Mano Menezes, ele ainda estava no Corinthians, e ele estava dizendo que os atletas confundem muito quando você pede pegada, né? Os atletas às vezes acham que Uhum, pegada é porrada, né? E ele falando que uhum, pegada não é porrada, pegada é estar bem posicionado. Se você não estiver bem posicionado, na hora que você for pegar o cara, ele já foi há muito tempo. Você acha que a uhum. marcação zonal, ocupando o espaço, ela é melhor para a gente ter essa pegada, ter essa não perder esse time? Claro que cada treinador tem a sua forma de pensar, né? A sua forma de ver o jogo, né? E eu acredito nessa questão zonal muito interessante e importante. É igual você acabou de falar da frase da pegada, né? Muitos jogadores eu conheço que dificilmente dão carrinho, né? Dão aquela chegada, machucam os outros, mas são jogadores que tiram na classe, sempre estão bem posicionados,
sempre roubam a bola, às vezes, muitas vezes nem é tão visto no jogo, né, externamente, mas são caras cruciais para um sistema tático, né, tendo um bom posicionamento, cumprindo um bom posicionamento nessa questão zonal, né, que é muito melhor, às vezes, um jogador estar numa certa posição que a bola, você sabe que realmente ela vai passar ali no campo, né? A gente fala assim de alguns jogadores que são expert em fazer isso, né, hoje no futebol brasileiro, que cumprem bem essa função de antever a jogada, porque sabe que a bola vai sempre passar naquela zona de campo, então ele está sempre ali bem posicionado e sempre vai pegar na bola ou roubar uma bola. E essa questão zonal ela é crucial hoje para que o jogador tenha uma leitura. Lógico que cada treinador tem um perfil, né? Tem treinadores que gostam de jogar individualmente, marcação individual, essas questões todas, mas que é, hoje a principal, hoje eu vejo, o mais importante é a questão do posicionamento, que hoje na Europa se usa muito, né? Independente do adversário em si, ele é um time bem posicionado dentro de campo, independente do que o adversário venha propor para a equipe, né? Legal. Ô, Léo, a gente teve com o Felipe Conceição, sexta-feira, treinador do Red Bull, e eu fiz uma pergunta para ele, se ele acredita que o futebol brasileiro ainda não se adaptou bem à marcação em zona, né? Porque o brasileiro ele tem aquela tendência de encaixar no adversário, de perseguições curtas e, segundo o Felipe, até às vezes muito longas, e que muitas vezes os atletas são passados para eles que eles estão marcando em zona, mas na verdade eles estão marcando aquela individual por setor, né? Que se imagina um setor para cada jogador. Ó, entrou nesse setor aqui, é seu. Então tem essa confusão. Você tem essa mesma percepção? Cara, em alguns anos, assim, vem melhorando bastante, assim, né? Os jogadores vêm tendo uma consciência um pouco até melhor em relação a isso, né? Você pode ver vários times hoje no Brasil, Flamengo, né? Corinthians, várias equipes, né? Com essa metodologia, né? De ser um pouco mais posicionado, claro, que entrou na zona, é uma zona propriamente a gente fala assim, né? Nas antigas, né? Que é individual, é você o confronto direto, é você sobrepor sobre o adversário, principalmente o cara da sua posição, né, o volante marcar o atacante, sobrepor sobre o meia. E essa questão vem evoluindo bastante no futebol brasileiro, né, da questão de zona, da questão posicional dentro de campo. E eu acredito que ano após ano isso vai cada vez mais sendo trabalhado e inculcado, né, infiltrado e pragmatizado assim no atleta brasileiro, porque isso vai exigir bastante, porque isso vem muito da Europa também. Eu acho que todos os jogadores em si, né, mais novos, da base, é referência europeia, então eu acredito que muito estímulo vem disso e vai ser exigido bastante essas coisas. Bacana. Ô, Léo, em termos de bola parada, o que que você prefere? Uma marcação mista, individual, o setor ali? Você tem alguma preferência? O que que muda para você, zagueiro, nesse posicionamento? Claro que a individual é a marcação homem a homem, né? Mas tem algum aspecto que você acha que é mais vantajoso entre um e outro? Cara, isso eu já trabalhei de várias formas, assim, né? Tanto a individual quanto a posicional, né? Já tive ideias de vários treinadores, assim, nesse sentido. Em relação à preferência, assim, é algo que, mesmo a posicional quanto a individual, tem que ser muito bem treinado, né? Tem que ser algo que tem que ser treinado. Hoje tem a questão dos vídeos, né? Hoje os adversários veem bastante os vídeos, né, das bolas paradas, do adversário, né, onde explorar mais, onde tem uma certa brecha, se o adversário marca em zona ou individual, essas questões todas. Mas que, meu ponto de vista hoje, zonal ela é mais eficiente, né? Marcação por zona ela é mais eficiente no sentido quando se é bem treinado, quando se é bem encaixado ali, cada zona, cada posicionamento. Isso vai trazendo mais preenchimento da área, vamos dizer assim, o preenchimento do espaço da área, onde muitas vezes, tantos por cento, a gente tem esses números, tantos por cento, às vezes, os gols acontecem no primeiro pau, outros tantos por cento acontecem menos, né? Chances acontecem no segundo pau, então
a gente sabe mais ou menos aonde a bola passa, então ela exige com que a gente posicione ou tenha mais atenção em certas zonas da grande área, principalmente da bola parada. Isso é algo treinável, muito bem treinado, para que a gente consiga eliminar, né? Claro que a gente sabe que futebol e a bola parada tem muitas variáveis, até mesmo um bom cobrador, uma bola inesperada. A gente sabe que o futebol em si exige muito disso, né? Mas que, ao meu ver, a bola parada zonal, ela tem muito mais eficiência do que a individual. Bacana. Ô, Léo, o Guardiola ele afirma no livro dele que ele não tem muita paciência com atletas, que ele precisa explicar demais o treino, né? E os treinos hoje são cada vez mais complexos, né? Eles são sistêmicos, né? Não tem mais aquele da fragmentação do físico, do técnico, do chute a gol, enfim. Então você tem que ter um nível de concentração e uma atenção muito alta para entender o comportamento que o treinador quer. Ele fala o seguinte, abre aspas, há atletas que são capazes de assimilar explicações complexas, enquanto outros possuem a percepção mais limitada. Como que você acredita que essa percepção, essa capacidade de assimilação mais complexa pode ser desenvolvida? E o quanto que os atletas estudarem futebol um pouco, né? Igual você, outro dia a gente estava discutindo, você estava me falando que você estava estudando o modelo de jogo do Klopp, o quanto que os atletas se interessarem por tática ajuda nessa assimilação deles, ainda mais no Campeonato Brasileiro, que é um samba do crioulo doido, né? Troca de treinador o tempo todo, então o atleta tem pouco tempo para adaptar ao novo treinador. Exatamente. Acontece muitas trocas, né, de treinador, às vezes acontecem muitas variações, ideias, estilos, né, de treino. É, por isso o Guardiola às vezes passa muita dificuldade aqui, né? Aqui tem que ter um pouco de paciência, bastante paciência, né? É necessário, né, o futebol brasileiro, né, até mesmo com os jogadores que sobem da base, essas questões todas. Mas a questão do estímulo em relação a isso é o interesse, né? Se interessar, estudar, ver, analisar, ter uma leitura, né? Observar jogos de outras equipes, de outros perfis de treinadores. Claro que o Klopp tem uma visão, o Guardiola tem outra visão. Cada treinador tem uma visão diferente. Então, a questão desse interesse, né? Dessa observação ela é primordial não somente no futebol, né, em qualquer área, né? Se você trabalha numa empresa ou em outro ramo de venda, de comércio, de outras coisas, você tem que estar atinado nessa questão do seu mercado. E o futebol não é diferente, ele também tem que estar atinado as coisas do futebol, a variação, a mudança, né? O futebol está sempre mudando, ano a ano ele vem mudando, treinadores vêm implantando outras ideias, então ele tem que estar sempre observando e sempre atento a essa mudança para que as coisas caminhem mais rápido possível, né? E ele consiga assimilar também a ideia e o formato para aquilo que o treinador vem pedindo. Cada treinador tem uma ideia, uma filosofia, até mesmo no detalhe em si. Às vezes tem treinador que, igual você falou, né? Tem treinador que gosta que chega mais firme, e tem outro que gosta que posicione muito bem e roube a bola na boa, num bom posicionamento. Então, algumas leituras, alguns feelings, assim, os jogadores de hoje em dia é necessário ter e pegar isso o mais rápido possível. Eles vão conseguir sobressair muito mais fácil e conseguir vários feitos, né? Legal. Ô, Léo, você que já está no futebol há muito tempo, como que você viu essa mudança de metodologia, né? Da mudança da analítica para hoje a metodologia sistêmica? Alguns atletas, né, mais experientes, relatam que sentem falta um pouco, né, de dar aquele tiro de 100 metros, porque já inicia o treino com bola, jogando jogo para o jogo, treino reduzido, dentro dessa ideia de que o mesmo treino você trabalha todas as capacidades, né? Seja física, tática, mental, técnica. Como que você se adaptou a essa mudança e como que você foi observando ela ao longo da sua carreira? Eu já peguei vários tipos de treino, né? A questão do tiro de 1.000, a questão de subir na escada, a É, questão de corrida longa, né? Hoje em dia essa questão também vem muito de preparação física, né? Que vem se atualizando bastante. uhum, Os preparadores físicos já têm essa mentalidade de fazer um jogo, porque querendo ou não, um jogo com bola, né? O jogo, até o- os treinadores na Europa exigem bastante isso, a questão de você estar em contato com a bola, estar sendo exigido com a bola, porque com a bola você, querendo ou não, faz coisas. Eu, com visão de jogador, você faz coisas que
somente o intervalado, somente uma corrida longa, você não vai fazer. Mas quando envolve a bola, você faz coisas e movimentos com muito mais força, com muito mais naturalidade, envolvendo a bola, que é algo que a gente vai estar acostumando, vai estar tendo um pouco mais de contato com a bola, isso vai estimulando questões sistêmicas, principalmente o trabalho feito mentalmente, né, no dia a dia, com bola, com tática, com o envolvimento do treinador, isso vai cada vez mais estimulando o jogador mais do que ficar dando voltas e voltas e voltas no campo e às vezes um estímulo com bola, mesmo tendo treinamento vinculado com treinamento físico, né, mesmo sendo técnico vinculado com físico, é um treino que vai te estimular muito mais, tanto mentalmente quanto tecnicamente, né, e Uhum. taticamente. Bacana. Ô, Léo, hoje muito se discute a questão do jogo posicional, né? Da questão do atleta esperar a bola chegar no setor e não ir até ela. Mas o jogador brasileiro, tradicionalmente, ele tem essa tendência de vir buscar a bola no pé, de aglomerar muitos jogadores no setor de criação, né? Como que você vê essa mudança, né? De muitos treinadores têm impondo esse jogo posicional, né? O Guardiola, que é o grande mestre, ele fala: a ordem alimenta a espontaneidade, né? E aí vem outros treinadores, por exemplo, o Van Gaal, e vem e fala: você tem que dominar primeiro o espaço para depois dominar o tempo, a percepção psicológica. Você acha que o jogador brasileiro ele tem essa dificuldade desse tipo de jogo, pelo fato dele ter que esperar muito na posição dele para a bola chegar? Desculpa, cortou um pouquinho, tem como você repetir? Repete aí pra gente, cortou um pouquinho a pergunta. Deu uma Eu estava pausa aqui. falando do jogo posicional, que os atletas brasileiros em geral têm uma tendência de aglomerar muitos jogadores no setor da bola, né? De ir buscar o jogo, de ir buscar a bola no pé. E o jogo posicional é o inverso disso, Uhum. né? Você esperar a bola chegar no setor. O Van Gaal fala: você tem que dominar primeiro o espaço para depois o tempo. Nessa ânsia do jogador de querer participar um pouco do jogo inteiro, você acha que falta essa dificuldade a ele de ter um pouco mais de paciência, de esperar a bola chegar no setor dele? Eu acho que vem um pouquinho mais de cultura, né, do futebol brasileiro, um pouquinho também da ideia do treinador, né, do estímulo da ideia do treinador, e que o jogador brasileiro, ele às vezes precisa dessa confiança de tocar na bola, mesmo sendo um jogador ofensivo, ele precisa dessa confiança de tocar na bola, por isso que às vezes ele vem para receber, ele vem para entrar no jogo, muitas vezes psicologicamente, né? Ele às vezes sai da posição dele para vir em outra posição para sentir a bola e ali ele vai pegando a confiança, o estímulo do jogo. Acho que tem muitas coisas assim do tipo, de cultura, de confiança e também de ideias do treinador, né? O Fluminense com o Diniz fazia muito isso, muito jogador aproximando, né, essa aproximação, essas questões. Então, vem muito de ideia de treinador, vem muito de cultura e até mesmo o estilo de jogo de cada jogador, né, que precisa, às vezes, a bola passar no pé para que consigam ganhar essa confiança, até mesmo sentir, né, a bola e essa confiança aí de acordo com, vai aumentando de acordo com o tanto que ele vai acertando o passe, vai desenvolvendo o jogo ali, ele vai se entrando no jogo e vai se aperfeiçoando. Legal. Léo, agora vamos falar um pouquinho de reflexo assim, do futebol brasileiro, né? Com a ascensão dos intermediários, né, dos empresários, dos atletas, principalmente depois do fim do passe na década, a partir de 2000, né? Alguns treinadores afirmam que eles perderam um pouco de espaço no vestiário, né? O Harry Redknapp, treinador inglês, ele fala que quando um atleta estava em dúvida antigamente sobre o motivo de não jogar, ele buscava um diálogo com o treinador. Pô, professor, por que que eu não estou jogando? O que está acontecendo? E hoje não, hoje acaba invertendo um pouco. O atleta prefere primeiro ligar para o empresário ligar para o dirigente pressionar o treinador. O Alex Ferguson também bate muito nessa tecla, né? Ele diz que pegou horror a intermediários que se colocam entre ele e o atleta, que é com quem ele quer ter uma relação muito próxima. Como que você vê isso, a seção dos intermediários? Se tem realmente uma influência na relação atleta-treinador, ou se dá para superar isso? Cara, eu acho que tem muito, assim, tem influência, mas também às vezes vem dos profissionais em si
dessa interferência chegar ou não no vestiário, né? Tem cara que deixa e tem cara que não deixa, né? Tem cara que sofre essa influência e com o pulso ou com um certo jogo de cintura consegue sobressair, outros não, né? Então, infelizmente, hoje em dia acontece muitas dessas coisas, mas que eu sou um cara mais da antiga, assim. Hoje, principalmente, os atletas, eu falo mais por mim, assim, os atletas, né? Os atletas mais jovens, né? Às vezes acabam dando 100% da vida em autorizar autoridade para o próprio agente, né? Isso é uma maneira um pouco complicada, que você não consegue amadurecer, não consegue tomar atitudes, muitas vezes. Infelizmente, isso acontece no futebol. Mas que eu sou de uma antiga, né, que as decisões ou alguma coisa para me resolver, eu que mesmo resolvo. Mas só que, infelizmente, isso acontece. Hoje, o futebol tem muitos agentes, muitos empresários, vários tipos deles, e também vários tipos de diretores e também de treinadores. Cada um tem o seu perfil e tem uns que liberam essa ação e outros que não dão nem margem para que isso aconteça. Então, acontece a autoridade, o respeito e muitos deles sabem lidar com isso muito facilmente. Legal. Ô, Léo, o Carlo Ancelotti, treinador italiano, ele é um mestre das relações interpessoais, né? Quem trabalhou com ele fala que ele tem um dom de enxergar o atleta como um ser humano muito grande. E ele fala que para você conhecer o jogador, né, você tem que conhecer aquele que você pode chamar atenção na frente de todo mundo, aquele que você tem que chamar no canto para dar um tapinha nas costas para conversar, enquanto ele para ele permanecer concentrado. E tem até um caso interessante dele, dele entrar muito na vida pessoal para dar sugestões, conselhos. Para os atletas, por exemplo, tinha um atleta que ele estava jogando no Milan e o atleta estava muito mal. E, eventualmente, esse atleta estava com um casamento marcado e foi conversar com o Ancelotti, né? Falou, não sei o quê, estava na dúvida. E aí o Ancelotti conversou com ele, falou para ele seguir o coração dele, e acabou que o atleta cancelou o casamento, resolveu os problemas dele e voltou a jogar bem. Dá para o treinador entrar, assim, na vida pessoal do atleta, de dar essa sugestão? Você acha que isso é importante? Cara, eu acho que não só no futebol, mas na vida, em qualquer empresa também, 80% hoje dos treinadores e patrão, assim, né, são praticamente 80% são gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas, onde você gerir bem o grupo, administrar essa questão de cada atleta ter a sua maneira de lidar, né, com cada atleta, porque você às vezes lida com 30 jogadores e cada um tem um perfil diferente. Porque você não pode dar dura no meio de todo mundo e tem jogador que você também não pode elogiar na frente de todo mundo, né? Então, cada um você é um pouco de psicologia também para cada liderança, né, para cada treinador, assim eu vejo. Atleta, cada pessoa tem o seu perfil. Eu acredito que a gestão de pessoas ela é fundamental hoje em dia, claro, não só no futebol, mas em tudo, de você conhecer e saber quem você está lidando. Eu já vi muitos exemplos assim. Alguns treinadores, né, às vezes começam a abrir o braço fora do campo, abrem o braço fora do campo e começa a elogiar o jogador. Né? Às vezes o jogador erra tal jogada, erra uma certa jogada, ele tá abrindo o braço assim e fala assim, caramba, Ô, Léo, foi bem pra caramba, elogiando na... Oi, tá porque pegando a sua internet imagem aí? tá, o pessoal tá falando que tá um pouquinho. Você tá no Wi-Fi ou você tá no 4G? Tenta alternar de um para outro para ver se melhora. Vamos ver se melhora aí, pessoal. Ele vai alternar do Wi-Fi para o 4G, vamos ver se melhora um pouquinho. Acho que sim. Ah, agora melhorou. Melhorou bem. Melhorou? Agora sua imagem tá nítida. Vamos lá, você Cara, estava ainda falando um foi, pouco da relação acho que interpessoal. foi até o Fábio aqui, orelha seca aqui, O que Fábio falou. comentou aí, A internet realmente. tá boa, pá, não sei o que, tá, Agora tá tá, perfeita.
Tá perfeito? Tá. O Fábio pode confirmar aí pra gente, se ele tiver ainda. Vamos lá, e você estava falando um pouco da relação interpessoal, né, do treinador com o atleta, complementa aí pra gente. Pois é, eu estava contando um exemplo. Às vezes o treinador gesticula assim, externamente, ele abre o braço, mas com a boca ele elogia pra caramba. Às vezes tem umas Hum, estratégias assim. Às vezes ele não fala nada, não abre o braço, não faz nada na beirada do campo, mas xinga e xinga pra caramba cada treinador, cada jogador. Então, assim, tem uma relação muito diferente com cada jogador, cada perfil de jogador que tem jogador que você, se você der dura na frente de todo mundo, ele vai se vai sentir, sumir, né? né? Vai sentir. E outros não. Outros, você deu dura nele, vai estimular ele, vai fazer ele, vai ficar louco, vai ficar com sangue no olho de querer fazer as coisas certas. Então, tem cada jogador tem um perfil diferente. É legal isso, cada treinador tem um perfil um pouco psicológico, né, para assimilar todas essas coisas, para extrair o melhor de cada jogador. Igual você falou do exemplo, às vezes um carinho, às vezes uma palavra positiva, às vezes coisas pessoais. O cara pediu aí uma autorização para ir resolver o casamento dele. Às vezes são coisas É. chaves assim que faz o potencial dele usufruir mais, porque é um carinho que o treinador dá, uma atenção a mais que com certeza o jogador é necessário disso. Ô, Léo, muitos treinadores têm reclamado um pouco dessa geração de atletas a partir dos anos 2000, né? Eu tive aqui com alguns, o próprio David, ex-atacante, falou que é uma geração muito dos melhores momentos, né? De não assistir o jogo inteiro, de querer tudo instantâneo, de sair do treino e não conversar sobre o jogo, ir direto para a internet, para o telefone. Qual que é o desafio de você, como um atleta mais experiente, e outros também tentar mudar um pouco dessa realidade, um pouco dessa mentalidade dessa garotada? Cara, é um trabalho diário, assim, né? É um trabalho diário, né? Que é necessário ser feito, de você não, de você buscar um pouco dessa essência, assim, igual de você falar do jogo, falar do treino, porque hoje diferenciou bastante, né? Antigamente você falava muito, você conversava com cada atleta e cada atleta expunha a sua vida, expunha suas dificuldades, falava, pô, como é que você chegou até aqui? Pô, eu sou do interior tal, vim aqui, fiz o teste, fiz isso, fiz aquilo. E hoje em dia é um pouco mais difícil, que cada um fica no seu mundo, né? Praticamente, cada um fica no seu mundo ali no celular, responde, e às vezes, né, no WhatsApp falam um tanto de coisa, mas presencialmente não falam quase nada. Então é um grande desafio, assim, da geração. É uma geração que também nós temos que adaptar, né, entender, e para que também as coisas essenciais do passado não venha morrer, não venha parar com isso, porque tanto que é tão importante jogadores que jogaram, né, nas gerações passadas passarem essa disciplina, essa organização, essa mentalidade também para os jogadores mais novos que estão vindo, para que Agora eu acho que deu uma travada aí. Vamos ver se voltou. voltou, Voltou. para que essa as coisas, a essência da geração passada, a essência do futebol humano não venha passar, não fique somente no digital, né? De você terminar um jogo e você não falar com ninguém, já entrar no celular e ver as mensagens no Instagram. Não é somente isso, né? Você é uma empresa, é um trabalho, é profissionalismo, essas questões de você conversar com o colega, ver aquilo que ele necessita, né? Às vezes tinha muito isso, né, nas antigas, você conversar um meia, conversar com o atacante, ó, eu quero a bola desse jeito. Às vezes o atacante cobra do lateral, né? Pô, eu gosto da bola rápida na frente, eu gosto da bola no segundo pau, coisas do tipo assim, né? Então, esse diálogo, né, é necessário, é importante no futebol, por isso que essa essência não pode acabar, né, de você ficar somente no seu mundo, ali no digital, no WhatsApp, e não conviver com os jogadores, né, até mesmo com os companheiros de clube, que um vai se ajudar o outro, né? Então essa essência não pode terminar nunca. Interessante. Olha, o treinador Michel Luchescu, treinador romeno, mais recentemente estava no Shakhtar Donetsk da Ucrânia.
ele fala que os jogadores brasileiros têm uma características bem peculiares, né, de comportamento. Em uma mesa que cabe 4 atletas, eles fazem de tudo para caber 10 na hora de almoçar. E que eles realmente são jogadores alegres, que isso é legal, mas por muitas das vezes acaba transformando em relax, em superficialidade. E que quando ele trabalhou com atletas brasileiros lá, os atletas assustaram quando ele proibiu, por exemplo, fone de ouvido e outras coisas antes do jogo, porque no entendimento dele, os atletas brasileiros achavam que podiam concentrar para o jogo 2 minutos antes da partida começar. Você acha realmente que é um ponto a evoluir dentro dos atletas brasileiros, um pouco dessa concentração, de não tornar essa alegria nossa, que é importante, mas não torná-la muito relax? Eu acho que assim, nesse quesito assim, tem evoluído e vai evoluir mais ainda, né, no futebol brasileiro, porque hoje a gente está vendo e está analisando cada vez mais que as coisas, que as questões de concentração mental, de fortalecimento, de trabalho da mente, cada vez isso tá se aprimorando e está se exercitando cada vez mais, né? Hoje, ainda no futebol brasileiro tem essa cultura da concentração, tanto que o europeu já não tem essa questão da concentração, mas a concentração ele realmente serve para isso, né? De você um dia antes mentalizar o jogo, mentalizar várias questões da jogada, ou mentalizar até mesmo o que você fez no treino, né? Concentrar, porque a gente não é máquina, né? De Uhum. ligar o botão e desligar, de você chegar na hora do jogo, um minuto antes do jogo, ir lá e ligar o botãozinho e partir para a concentração do jogo. Não é assim, né? Então ele vem já às vezes na semana, né? Essa questão do mental já vai sendo exercitado durante a semana, né? Para que poucos antes assim você já entre no jogo preparado, até mesmo para que aconteça N situações, você já se prepara nisso, né? E eu vejo que hoje em dia vem melhorando e, claro, tende a melhorar cada vez mais, porque é uma profissão que exige bastante, né? O profissionalismo de cada atleta vem aumentando de acordo com os anos, porque as exigências dos jogos vêm também aumentando muito para que o melhor venha sendo feito de acordo com os jogos e de acordo com as competições também. Interessante. Léo, hoje você é capitão do Cruzeiro, antes mesmo com o Henrique, com o Fábio, já tinha sido algumas vezes, né? Falando sobre a faixa de capitão de forma genérica, né? Não ligado necessariamente ao Cruzeiro. O Alex Ferguson, ele fala que tem sim um ato simbolismo na faixa, mas que ao mesmo tempo ele nunca quis nenhum bibelô, né? Que ele compara o capitão da equipe como um chefe de departamento de vendas de uma empresa grande. O Mancini, treinador da seleção italiana, também fala uma coisa muito interessante. Ele fala que o capitão é a extensão da comissão técnica. Ele que intermedia todas as necessidades, os diálogos do atleta com a comissão. Como que você vê o processo de escolha do capitão e realmente essas funções dele de liderança na equipe? É, eu concordo, assim, né, que o capitão ele é a extensão assim da comissão técnica, mas que e às vezes também ele é um simbolismo, porque numa equipe ele tem vários jogadores de liderança, né? E também não se pode ter Hum. somente um líder, né? Numa equipe tem que ter várias. Tanto que o Tite ele tinha, não sei, ele tinha uma ideia, tem até hoje, acredito, da questão da faixa circular por vários jogadores, né? Ele sabe que o elenco ele tem que ter outras lideranças, que isso dá responsabilidade para cada jogador, gera responsabilidade. Claro que tem um que é importante, que tem as obrigações, que tem as responsabilidades, que é essencial, mas que também estimula a liderança em outros jogadores também, é uma coisa muito essencial, né? Traz responsabilidade, vem fazendo com que cada atleta tenha esse sentimento também, que é muito crucial, e tanto que em outros, vários anos atrás aqui no Cruzeiro, né, sempre teve outros líderes, mas nem sempre teve a faixa de capitão, mas que questões de liderança sempre foram questões que é estimulada dentro do grupo, né, não somente para um, mas são vários que são exigidos responsabilidades para que isso consiga exercer
essas funções dentro do grupo. E tem que ter não somente um, mas tem que ter vários, assim, né? Independente de idade, se tem 18 anos, se tem 19, se tem 20, se tem 30, se tem 40 anos, né? Independente disso. A liderança não é feita de idade, é de comportamento, de compromisso. Né? A liderança ela é feita nesse quesito. Né? Eu tive a oportunidade de ser líder, de ser capitão no Grêmio com 18 anos de idade. Né? Quando eu estava um ano já eu tinha subido, né, do profissional. Então, não é questão muito de idade, é questão de perfil, de compromisso, de profissionalismo, de liderança, dessas questões todas, mas que num grupo sempre tem que ter vários líderes assim para dividir essas obrigações e criar responsabilidade também na grande gama do grupo, né? Legal. Ô, Léo, o Rui Faria, auxiliar técnico do José Mourinho, ele fala que o futebol se joga com a cabeça, né? As pernas apenas desenham aquilo que é projetado na mente. Como fazer para manter a mente saudável, pensativa, desenvolver essa inteligência de jogo? Hoje um atleta toma mais de 1.300 decisões por jogo, né? Então, é, qual a dica que você dá, como que você trabalha esse aspecto? Como eu já disse, né, questões mentais hoje são primordiais, são muito importantes assim na vida do atleta, né, não somente no dia do jogo, mas é uma constância assim, né, onde mente forte, corpo forte, né, e igual muitas vezes o atleta ele passa de 90 minutos, ele passa 3 minutos, dois e pouquinho com a bola. E nesses 2, 3 minutos ele tem que ser bastante eficiente, assim, tem que ser um jogo mental muito grande. Hoje o futebol exige isso, né? Um jogo mental muito forte, né? Porque é um jogo de acertos e erros, né? E você está bem preparado mentalmente, tanto quando acontece um erro, quando acontece um acerto, ou quando o adversário é um adversário muito forte, essa exigência mental ela é primordial para que muitas coisas sejam desenroladas durante o jogo, né? E por isso que esse trabalhar, e cada vez mais eu vejo a ciência assim vem estimulando vários aplicativos, várias questões para questão de concentração, questões de relaxamento, né, questões que estimulam o córtex cerebral, né? Eu tenho um fone, né, que eu uso, né, ele estimula o córtex cerebral, né, de você ativar a musculatura Oh, que legal. dos músculos. Então, hoje, cada vez mais, eles vêm estimulando, gerando aplicativo, desenvolvendo várias ações para que as questões mentais do esporte venham cada vez ser fortalecido, porque isso é primordial, né? Questão de concentração, meditação, né? E são coisas que, principalmente, claro, a gente fala do futebol que é um esporte coletivo, mais ainda para os esportes individuais, porque depende muito da concentração individual ali de cada atleta. E isso tem sido hoje o primordial para que os atletas consigam usufruir e fazer com que o seu potencial renda mais. Legal, Léo. Agora vamos, para a gente ir encerrando, falar um pouco de base. A gente está perdendo, né? Já perdeu em muitas grandes cidades do Brasil a questão da pedagogia de rua, e não adianta ficar chorando com isso, porque de fato a globalização, tem mais carro na rua, está mais perigoso, questão de segurança. Então, aquele futebol de rua ainda tem, está acabando. Tem as praias que também tem um pouco de pedagogia de rua, mas a gente tem que buscar tentar suprir isso, né? Criar uma metodologia de treino ali lá de baixo, desde o sub-8, 9, 10, para tentar fazer um jogo mais lúdico. Mas o que me parece é o inverso, os treinos hoje de escolinha são muito chatos, não sei se você tem essa percepção, os meninos às vezes não gostam de ir, tem muita pressão dos pais desde logo cedo, né? Tem até uma pesquisa da Universidade do Futebol interessante, que os meninos vão para o treino e a coisa que eles mais odeiam é voltar para casa com os pais, né? Porque os pais ficam ali falando no ouvido, descendo a lenha, você tinha que tocar a bola ali, tá, 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 tá. E também tem a questão da metragem, né, cara? Eu acho um absurdo eu chegar num jogo sub-11 e o jogo ser decidido porque o goleiro não conseguiu alcançar a bola no gol, que é do tamanho que, igual, o mesmo gol que você joga, uma criança de 10 anos joga. Como que você analisa aí criticamente essa fase de iniciação, lá embaixo mesmo, da formação dos nossos jogadores hoje em dia, a partir do sub-9, 10, 11 ali? Eu acho que tem, igual você falou, né? Tem mudado, mas ainda existe ainda muito jogador assim
que é surgido nas favelas, né? Que surge nas comunidades, né? Eu até tava batendo uma peladinha ontem. A gente foi fazer uma ação lá na Pedreira, É, né? Pedreira Padre Lopes. E bati uma peladinha com os moleques lá. Os caras são sensacionais, meninos já desenvolvidos, já com a malandragem, né? Espertinho e tal. É algo que vem assim das favelas, né? Algo interessante, assim. Lógico que isso tem mudado bastante. Muitos campos de bairro já não existem mais, viraram prédios, né? Questões dos pais também se preocuparem com a violência, dessas questões todas. Lógico que está se desenvolvendo muitas questões para que jogadores sejam formados, né? Seja campo sintético, seja escolinhas, né, de vários clubes, assim, e hoje a exigência dos pais, assim, é absurda. Os treinadores devem ficar loucos, né, porque os pais ficam só enchendo o é, saco ali na alambrada e tal. Cara, mas é algo que é uma questão que tem que ser adaptável, né, uma questão que hoje os meninos acaba sendo chato mesmo, porque já logo desde cedo, com 12 anos de idade, tem uma cobrança excessiva, às vezes 10 anos de idade, o menininho, a criança já mostra uma certa desenvoltura com a bola, aí o menino, os pais já acham que ele é craque. E às vezes, cara, é um processo muito longo e a cobrança, né, às vezes é uma criança, né? E às vezes uma criança precisa de brincar de carrinho, de brincar de bola, mesmo, se divertir, a molecagem e tal, mas aquilo já vira uma cobrança excessiva, uma pressão excessiva. Eu conheço vários pais que exigiam bastante dos filhos, né, para serem jogadores de futebol e ficava naquela cobrança e exigia, por que você não tocou a bola assim? Pô, quando você é. pegar a bola, você faz aquilo, você faz isso e tal. Aí o menino com 14 anos, 15 anos, já cansou de jogar futebol, porque foi muito exigido na infância, os pais jogavam uma carga muito grande, né, nos filhos e o menino acabava sendo estimulado pelo pai. Ah, eu tô aqui porque meu pai quer. Eu tô aqui porque meu pai exige que eu esteja aqui. Então, são coisas que as crianças hoje não se divertem mais, né? E acaba sendo uma exigência muito grande e com 15, 16 anos acabam chutando balde. Ah, não quero isso não. E muita cobrança, muita exigência e para com aquela alegria, aquele divertimento. Uhum. E tem a outra questão que é feito na base, né? Na base do clube, hoje que é estimulado muito a questões de jogo reduzido, de, às vezes, um posicionamento tático, mas esquece, às vezes, de algumas características, assim, né? De questões de tempo de bola, questões de cabeceia, questões da malandragem, questões de algo, da essência mesmo do futebol, e isso vai perdendo, porque a base está sendo exigido o resultado, está sendo exigido muitas vezes ter a posse de bola, porque hoje mais se fala do Barcelona, 60% de posse de bola, então toda a base tem É. que ter isso, mas às vezes esquece da essência do futebol, que é uma malandragem, uma jogada de corpo, às vezes tem que se disputar, né, no corpo, a pegada, aquela coisa que vem da veia mesmo, sabe, aquela gana, assim, que a gente vê eu vejo assim na molecada do morro, da favela, assim, que os caras têm gana É. porque não tem nada na vida e quer ter uma solução, né? E o futebol exige muito disso, né? Então são vários fatores, né? Fatores dos pais que exigem muito dos filhos desde novo, né? Acaba sobrecarregando os filhos e as questões da própria categoria de base mesmo, não estimular essa essência do futebol, né? O tempo de bola, jogo de corpo, usar bem o corpo, várias questões assim que são primordiais hoje no futebol. Léo, a gente já está batendo quase uma hora, falta 4 minutinhos, o Instagram corta. É só fazer uma última, você tocou nesse assunto legal aí sobre a ação social de ontem. Os jogadores têm um papel social muito forte, né? O próprio Arsène Wenger, que foi treinador do Arsenal por muito tempo, ele fala que os jogadores têm uma oportunidade única de influenciar positivamente a sociedade. Mas acaba que não é bem assim, né? A gente vê os jogadores com 14 anos, 15 anos já querendo fazer o cabelo igual ao do Neymar, já querendo colocar o brinco igual ao do Neymar. E você é um atleta que você exala o seu comportamento é diferente, né? De fazer vários projetos sociais, você tem uma exposição da sua imagem muito pontual, de forma muito positiva. Como fazer com que os outros jogadores também consigam
propagar isso no futebol, para os garotos da base terem como referência o seu comportamento como cidadão e não o comportamento dos jogadores em geral, como o cabelo, o brinco, a tatuagem e por aí vai. Hoje, infelizmente, assim, muitos jogadores assim mais jovens, eles às vezes são atraídos por essas coisas, né? De ostentar, de ter um carrão, de ter um brincão, de ter um correntão de ouro e tal, e são atraídos por essas coisas. Infelizmente, são coisas assim que eu vejo que não tem muito valor assim nesse sentido, né? Em relação a ter, né? Eu prefiro na relação do ser, né? Porque o futebol nos dá muitas coisas, assim, o futebol me deu disciplina, me deu oportunidades, me deu é, uma vida legal, né? Várias coisas eu aprendi no futebol e muitas vezes eu quero retribuir aquilo que o futebol me deu, né? Aquilo que o futebol me proporciona, assim, né? Eu sei que nem todos têm essa linha, mas que eu possa realmente fazer a diferença na vida de uma criança, assim, que a criança, nós jogadores, igual você falou, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, com as crianças, né? As crianças, igual você falou, se a gente corta o cabelo, não é o meu caso, né? Porque quarentinha não adianta muito cortar o Todo cabelo, mundo né? imita, né? Às vezes corta o cabelo, o cara quer imitar, imita o estilo, né? Imita o brinco. Então a gente é muito visado assim, né? Para que e eu que gostaria, eu gosto sempre de ser visado pelo lado bom, pelo lado humano, pelo Uhum, lado de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que se importa, né, com as pessoas, uma pessoa uhum. que se importa com a necessidade dos outros, porque o futebol, eu já ouvi isso do Edmundo, o próprio Edmundo, assim, né, que o futebol ele nos insere numa bolha muito grande, assim, nos insere numa bolha muito grande, onde às vezes o jogador de base ele já é mimado por muitas coisas. Ele já tem lá o check-in dele do avião, ele já tem já as coisas na mão, o suco dele na mão, o copo de água na mão, alguém para servir ele, alguém para fazer isso. E às vezes ele cai nessa bolha e acha que o mundo é assim, que as pessoas estão ali para servir, para bater palmo, para dar tapinha nas costas, questões assim, mas esquecem do lado humano, porque também ao mesmo É tempo tem verdade. pessoas que necessitam, né? Pessoas que têm, são trabalhadores que estão ao nosso redor ali, que têm uma necessidade, né? Então essa parte humana assim do atleta, ela tem que ser estimulada, ela tem que ser também refletida assim, para que a gente consiga pegar isso e atinar, ficar atento com as pessoas, com a sociedade, com o mundo que vivemos, né, com as pessoas que necessitam, né, e muitas vezes é, pela uma infância sofrida, uma infância difícil que nós passamos, e às vezes a gente esquece da nossa essência, esquece daquilo que a gente passou muito rápido. Às vezes você conquista um carro, conquista uma casa, você já esqueceu aquilo que você É. viveu no passado. Então, isso a Uhum. gente estimula para que os jovens venham se atinar, perceber, ter essa sensibilidade para poder olhar em volta, olhar ao redor para que, principalmente nos dias de hoje, ninguém vive sozinho, ninguém chega sozinho, ninguém vira profissional É. sozinho. Nós dependemos um dos outros, nós dependemos, né? Eu sempre falo isso na Toca da Raposa ali, as pessoas fundamentais, importantes, é o pessoal da cozinha, o pessoal da grama, né? Porque eles são cruciais e eu sempre gosto de valorizar eles assim, porque se não fosse o pessoal para cortar a grama, a gente não jogaria lá, São né? A gente não fundamentais, né? treinaria lá. Se não tivesse o pessoal da É. cozinha, o pessoal da cozinha a gente não comeria lá. Então são É. pessoas importantes e cruciais na nossa vida, Importante. assim, né? Ô, Léo, te agradecer. O Instagram daqui a pouco vai cortar a nossa aí. Brigadão, a gente vai se falando aí. Um grande Obrigado, meu amigo. abraço, Caio. Espero aí ter respondido suas perguntas Foi bacana aí e que a demais. gente está sempre aprendendo, né? E estamos junto aí. Qualquer oportunidade de fazer aquele evento de novo na FUMEC lá, estamos juntos, né? E a gente sempre aprendendo, estamos sempre buscando também informação para que a gente consiga também dar o nosso melhor e também fazendo e tendo algumas pessoas que olhem para nós como referências boas, né? Certo. Então, valeu, Leozão. Obrigado. A gente vai se falando aí. Tamo Prazerão, junto. Tchau, Caio. tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.